Sejam muito bem-vindos, então, à nossa aula de análise de pureza do hidrogênio pelo famoso método de Orsat. O princípio químico, do método de Orsat, ele se baseia nas absorções químicas seletivas. Como que funciona isso, né? Cada reagente, então, dentro de algumas buretas, vai absorver um gás específico. Nós já vamos ver aqui a imagem deste equipamento. E aí, esse método, ele tem o princípio químico de diminuir o volume do gás dentro dessa bureta, indicando quanto que daquele componente havia na mistura original. Aí, assim, então, a gente consegue fazer a purificação do gás escolhido, que nesse caso é o hidrogênio. Então, nesse caso, o hidrogênio ele vai ter que ser separado dos gases que podem estar contaminando. E esses gases residuais podem ser o dióxido de carbono, o oxigênio, o monóxido de carbono e o nitrogênio. Então, nós temos aqui na minha esquerda a imagem do aparelho de Orsat, onde nós temos aqui as buretas, e cada bureta dessa vai ter um reagente químico, né, para fazer a absorção de um gás específico. Nós temos aqui essa pipeta e essa bureta final, onde vai ser medido o gás restante. E aqui, nessa bolinha verde aqui, é onde a gente faz a injeção desse gás, né? E qual que é a importância de analisar esses gases? É a qualidade da combustão, né? Porque altos níveis de CO2, por exemplo, vai indicar uma combustão eficiente. CO indica uma combustão incompleta, então pode ter desperdício de combustível. E a proporção dos gases também informa sobre o excesso de ar e as condições ambientais de queima. Então, além disso, esses dados auxiliam no controle de poluentes atmosféricos e na avaliação da eficiência energética das caldeiras, fornos e motores. Então, por isso que nesse caso aqui nós queremos fazer a análise de quão puro é esse hidrogênio para ver a eficiência, né, lá na nossa caldeira. Aí aqui então eu tenho um esquema mais didático e mais químico desse aparelho de Orsat e as partes que compõem esse aparelho, né? Então nós temos aqui a entrada de gás, onde a amostra é gasosa, né, provavelmente da combustão, e ela vai ser introduzida no sistema. Então nós temos aqui ó, esse aspirador de borracha que é usado para quê? Para puxar o gás para dentro do sistema por sucção. E aí nós temos aqui, ó, a torneira de 3 vias que permite controlar esse fluxo de gás. A entrada da amostra, a passagem para os frascos absorvedores ou a saída para a atmosfera. E aí aqui sim nós temos os frascos absorvedores. Cada frasco desse possui uma solução química diferente que vai ser responsável por absorver cada gás específico. Além disso aqui, nós temos que cada frasco possui aqui uma torneira de 2 vias para controlar o fluxo desse gás. Por fim aqui, nós temos a bureta de gás com o tubo graduado, onde o volume de gás é medido. E aí nós temos aqui também uma camisa de água para manter essa temperatura constante e evitar variações de volume devido às mudanças térmicas, né? Porque a gente precisa manter essa temperatura sob controle. Aqui embaixo nós temos o frasco de nivelamento, que também é muito importante, né? Ele contém geralmente um líquido de água, aqui uma água, que move para cima ou para baixo. Para quê? Para a gente ajustar a pressão interna do gás aqui na bureta. Por que nós precisamos fazer isso? Para igualar a pressão atmosférica, né? Para ter essa medição precisa de volume. Aí aqui então nós temos o tubo de borracha, né, para fazer essa conexão e manter esse nivelamento aqui então da bureta, permitindo o controle do volume de gás. Então, a gente precisa também estar atento aqui a alguns aspectos operacionais e precauções, que é essencial eliminar, então, esse ar atmosférico do sistema antes da medição. Esse reservatório de água, como eu falei ali, vai controlar a pressão dentro da bureta por meio de pressão hidrostática e a temperatura deve permanecer constante para evitar erros de leitura e de volume.
e a sequência de absorção deve ser respeitada para garantir a seletividade dessas reações químicas. Como que funciona aqui então, né? Nós temos os 3 frascos aqui de absorção. Cada frasco possui um reagente químico, como eu havia falado, sendo que um deles possui o hidróxido de potássio, o outro produz aqui, né, a solução alcalina de pirogalol, e o outro frasco vai ter dentro a solução de cloreto cúprico. Cada um deles vai fazer a absorção de um gás diferente. O hidróxido de potássio vai reagir com o CO2, estamos aqui com a reação química, para remover esse CO2. A segunda bureta, então, vai ter a solução alcalina, que vai reagir com o oxigênio para fazer a remoção desse gás de oxigênio. E a terceira solução vai reagir com o monóxido de carbono para remover o monóxido de carbono. E aí, o restante, né, que é a bureta de medição, serve para quantificar o volume residual de gás após cada absorção. Como que funciona aqui mais quimicamente para a gente trabalhar com volumes, né? O volume inicial vai ser 100 ml de gás, e aí toda vez que ele passa por cada bureta daquelas, esse volume vai reduzindo. E o volume restante é o que vai passar para a próxima bureta, até a gente conseguir quantificar o hidrogênio puro nesse caso. Então, quando a gente colocou 100 ml de amostra, e após passar o hidróxido de potássio, e, por exemplo, se a gente viu que ficou 98 ml, a gente sabe que 2% era de CO2. Aí agora, de 98 sobrou 95, nós sabemos que 3% era de O2. E agora, de 95 sobrando 94 ml, nós sabemos que 1% era de monóxido de carbono e o restante, que ficou 94 ml, é o hidrogênio puro. Então, 94% nós temos de pureza desse gás hidrogênio. E aqui também está o cálculo, né? Para poder fazer o volume antes, menos o volume depois, dividido pelo volume total, vezes 100 para saber em porcentagem aqui, né? Que seria 94%. Qual que é a importância química desse teste de Orsat, né? Para purificar o hidrogênio para aplicações industriais e científicas, ele vai detectar, então, as impurezas, que pode reduzir a eficiência energética dos sistemas, numa usina termoelétrica, por exemplo, previne interferências em processos como Haber-Bosch, e a segurança, né? Reduzir riscos de explosividade ao identificar algum tipo ali que pode ter de contaminante. E aí eu sempre gosto de trazer uma perspectiva e falar um pouco mais, assim, uma perspectiva visionária aqui da química, né? Que esse método é um diálogo entre o gás e o reagente, onde cada molécula revela sua identidade pela reação química. E em tempos de sensores digitais e espectros de massa, o método Orsat ainda ensina o valor da química manual, analógica e sensível. Então, a gente consegue avaliar a pureza, por exemplo, do gás hidrogênio por sensores digitais e espectrômetros de massa, mas o método Orsat, que é um pouco mais antigo, ele ainda é muito eficiente, né, para fazer essa análise de purificação do hidrogênio, para ver o quão puro ele é. Aí nós temos aqui que a tradição e precisão, né, na química clássica, que os cientistas eles conseguem ler os volumes por respirações invisíveis, conectando-se diretamente com a matéria através de observação cuidadosa, e esse método clássico, então, permanece relevante como ferramenta educacional e de controle de qualidade. Muito obrigada!